Salve, salve, galerinha do canal Enem 360! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Léo Pascoal, professor de Geografia e Atualidades aqui do canal. Queria dizer que é um prazer enorme, inenarrável, indescritível estar aqui com você para mais uma aula, certo? Para quem não lembra, eu sou um dos cofundadores do canal, junto com nosso mentor educacional Diego Moreira, e queria dizer que eu estou muito feliz com as mensagens que a gente tem recebido, com o resultado, o feedback que tem sido dado pra gente aí nas redes sociais, especialmente pelo YouTube, pelo Instagram. A gente que montou esse projeto em 2020, buscando ajudar algumas pessoas aí diretamente afetadas pela pandemia, e a gente não sabia que o negócio ia andar e que ia chegar a tanta gente. E obrigado e parabéns, né, a todos nós que trabalhamos aí dia e noite para fazer esse canal o melhor possível, principalmente para quem tem dificuldade de acesso a um conteúdo de qualidade, né? Essa educação que é tão desigual aqui no país, tá certo? Então, muito obrigado, galera. Não à toa, eu venho aqui essa semana justamente para trabalhar um conteúdo que foi pedido por vocês nas nossas redes sociais, nas mensagens aí dos vídeos do YouTube, que é um conteúdo de estudo de gráfico dentro da geografia, dentro das ciências humanas, né? Na verdade, na prova de 2020, a gente não teve especificamente uma questão sobre gráficos, né? A gente teve algumas questões que trabalhavam algumas imagens, e aí a gente selecionou uma sobre geografia agrária do Brasil, e eu vou trazer para você daqui a pouquinho, porque você já sabe, né? Antes de tudo, é fundamental, galera, é fundamental. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, eu te peço, sair dessa aula aqui com pelo menos 800 inscritos no canal. Você vai se inscrever no canal, é fundamental para a manutenção do Enem 360. Ativa o sininho para receber todas as novidades, todos os vídeos novos que a gente tem colocado no canal semanalmente. Compartilha esse conteúdo, cara. Quem divide ganha mais, né? Quem divide pode mais. Então compartilha esse conteúdo com aquele seu amigo, aquela pessoa que você gosta, pessoa que você acha que vai receber esse conteúdo de forma bacana, que precisa desse conteúdo. Compartilha nos grupos. Vamos fazer o canal Enem 360 grande, né? Um conteúdo de qualidade totalmente gratuito para todos vocês. E galera, sem mais delongas, vamos que vamos para a questão que é de Geografia Agrária do Brasil. A questão fala o seguinte, ó. Essa questão, ela trabalha conteúdo de Geografia Agrária, falando especificamente da sub-região do Agreste, a sub-região nordestina do Agreste. A gente vai ver que sub-região é essa. Você sabe, né, que questões de Geografia Agrária do Brasil apareceram em 8 das 92 questões dos últimos 5 anos. Eu estou falando das provas de 2016 até 2020. E isso corresponde a 8,69% dessas provas, quase 9% aí das questões. Beleza? Vamos olhar a questão, sem mais delongas, ela fala o seguinte. Zona de pastoreio e cultura do algodão e cereais do Agreste, 1963. É a questão 51 do Caderno Azul, né, o nosso caderno base. Se você está com ele em mãos aí, já pega, busca a questão 51 e vamos lá, vamos fazer. Então, zona de pastoreio e cultura do algodão e cereais do Agreste, 1963. Olha que imagem bacana, galera. Ela vai trazendo os meses do ano e ela vai trazendo a distribuição dos cultivos, né? Ou da limpeza do terreno, da limpeza do solo e também do pastoreio do gado, né? A gente está falando claramente de um sistema tradicional, né? E a gente vai analisar isso daqui a pouquinho. Então, galera, olha lá. Ele mostra que nesse arco maior, há a produção de feijão, junto, né, atribuída a momentos de pastoreio do gado, né, a pecuária extensiva, a pastagem livre, e também períodos de plantio, né, desse feijão e a limpa do terreno. Tudo bem? E mais à frente a gente vai ver, né, o crescimento e a colheita do feijão. Isso no arco maior, tá vendo? E você vê que estão atribuídos aí os meses do ano também. Isso é fundamental para entender essa questão, né? Em determinadas épocas do ano a gente vai ter mais feijão e outras menos feijão, ou nada de feijão. Faz todo sentido. Embaixo, no arco do meio, a gente tem o milho, né? O milho junto ao pastoreio e à limpeza e ao plantio. E no arco menor, o algodão junto ao pastoreio, a limpeza e o plantio. Perfeito? E aí ele coloca o seguinte, ó. A dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia central a... Galera,
você não precisava saber sobre conteúdos específicos do Agreste para resolver essa questão. Agora, uma coisa é fato. Se você tivesse um conhecimento sobre a sub-região nordestina do Agreste, certamente facilitaria, né, a resolução da sua questão. Vamos ver por quê? Então vamos lá. A questão é sobre geografia agrária do Brasil e a gente está falando do Agreste nordestino. Léo, o que vem a ser esse Agreste nordestino? Né? É o que? É um pedaço do Nordeste? É isso aí. A gente pode regionalizar o Nordeste da seguinte forma. O Nordeste apresenta 4 sub-regiões. Do litoral para o interior, nós observamos o seguinte. O litoral é composto pela região da Zona da Mata Atlântica, região onde, historicamente, se observa a presença de vegetação nativa de floresta pluvial atlântica. A Mata Atlântica que você conhece, essa vegetação bastante heterogênea, biodiversa, é a região da Zona da Mata, região litorânea, região mais rica, né, essencialmente mais rica do Nordeste. Junto a ela, logo na sequência, nós temos o Agreste, que é o foco da nossa questão. Né? A gente vai ver que o Agreste é uma faixa de transição entre o clima úmido e a biodiversidade da Zona da Mata, o clima seco e também a biodiversidade da caatinga presente no sertão nordestino. Olha lá o sertão na sequência, galera. O sertão é a maior sub-região, é onde a gente vai observar a maior presença dos problemas ligados à seca, né? E aí só um adendo, a seca não é o problema principal, a seca agrava um problema que é de ordem social, né? A desigualdade, a concentração de renda, nem todos os produtores rurais são afetados da mesma maneira em função da seca na região do sertão nordestino, da sub-região, né? E aí, galera, na sequência a gente observa aí o meio norte, pegando uma parte aí do Piauí e o estado do Maranhão, também uma faixa de transição entre o clima seco do sertão, clima semiárido, e o clima úmido da Amazônia, a região do meio norte, onde a gente observa aí a faixa de transição, onde a gente encontra a Mata dos Cocais, essa zona de transição com a Amazônia. Perfeito? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse Agreste. Esse Agreste, como nós vimos, ele é composto por uma grande faixa de transição, porque marca essa separação entre a grande umidade do clima tropical úmido, o crime, né? Coloca aí, se você assistiu a aula, já coloca aí nas mensagens o clima, Léo. O clima tropical úmido ou tropical litorâneo da Zona da Mata e o clima tropical semiárido do sertão nordestino, um clima essencialmente seco e de chuvas irregulares. Por isso é uma zona de transição. E aí qual é a contribuição disso, Léo? O que a gente vai observar de diferente? A gente vai ver nessa paisagem características típicas dos dois ambientes, né? Ambientes de clima seco, de solo pedregoso, atribuídos a períodos de regiões de maior chuva, né? De maior intensidade das chuvas que vêm essencialmente do litoral. Então a gente vai encontrar uma paisagem bastante heterogênea, né? Com essa diversidade, com essa diferença de ambiente. A gente também observa o seguinte, galera. A economia, ela é, e daí a nossa questão, né, o gancho para a questão, ela é uma economia complementar da Zona da Mata. O que isso quer dizer, galera? Que o Agreste, ele é dependente do mercado consumidor oriundo da Zona da Mata. O Agreste produz policulturas alimentares, né, cultivos alimentares, produz matérias-primas para a indústria têxtil na Zona da Mata, né, como por exemplo o algodão, uma grande produção de algodão, que atendem justamente ao mercado consumidor, à população da Zona da Mata. Então a gente pode dizer que há uma dependência do Agreste em relação à Zona da Mata, né? Diferentemente do que a gente observa na Zona da Mata, com cultivos essencialmente tropicais, commodities como a cana-de-açúcar voltadas para a exportação, no caso do Agreste não. A gente vai observar essencialmente uma galera que produz para atender a necessidade do mercado da Zona da Mata, né? O grande mercado consumidor será a Zona da Mata. Então a gente vai ter a produção de policulturas alimentares atendendo aí esse mercado, ok? E a gente vai observar também o seguinte, galera. Perdão. Uma forte transumância. Isso está ligado, obviamente, à população que se desloca. Léo, o que vem a ser essa transumância? Nós vimos, já tivemos aí uma aula de tipos de migração. Volta lá na série sobre geografia, sobre ciências humanas. Tem uma aula bem legal sobre tipos de migração.
E aí você vai lembrar que a transhumância, ela também é conhecida como migração sazonal, né? O que é a migração sazonal? O que ela representa? É aquela migração atribuída às estações do ano. É, por exemplo, a gente observar aquele trabalhador que vive essencialmente na cidade, né, um trabalhador citadino, mas que em função de não ter emprego, estar desempregado, busca na zona da mata, essencialmente, sai do Agreste em direção à zona da mata, em busca de um emprego temporário, muitas das vezes, né? A gente vai lembrar da figura do boia fria, um termo bastante pejorativo para definir esse trabalhador, né? É a chamada mão de obra volante, a mão de obra temporária, trabalhador volante. Aquele cara que vai para a zona da mata e que trabalha por 4, 5, 6 meses ao longo do ano, temporariamente, né? Cortando cana, o cortador de cana. O termo boia fria está muito ligado à questão da viagem, né? E da marmita que eles levavam, que saía quentinha de casa, mas que chegava em função da viagem muito fria. A boia é a comida, né? Eu não sei se a galera se identifica com o termo, né? O pessoal mais antigo vai lembrar. O pessoal mais novo vai falar, pô, boia, comida? É, a boia tá pronta. Falava isso pra minha mãe quando eu era menor, né? Então, se eu falar quando eu era, sei lá, mais jovem. Ainda sou jovem, claro. Mas então, chegava da escola, mãe, a boia tá pronta, né? Vou filar a boia. Né? O boia fria é esse trabalhador, então, que faz esse processo de saída do seu local de origem para trabalhar temporariamente num determinado lugar, né? Numa determinada área. Nesse caso, o cara sai do Agreste em direção à zona da mata e ele vai, essencialmente, para trabalhar nessas áreas de produção de commodities, né? Como trabalhador temporário. Tudo bem? Cara, isso já elucida bastante a sua possível resposta. Vamos ver por quê? Vamos analisar essa imagem, cara. Essa imagem, ela diz muito, né? Vamos analisar primeiro o feijão, o maior arco. Os primeiros meses do ano, a gente não tem o plantio do feijão. A gente tem a limpeza do ambiente, né? A limpeza do terreno com a pastagem do gado. Aí você fala, Léo, limpeza do terreno com a pastagem do gado? É claro, gente. O gado vai pastando, vai destruindo as raízes, vai limpando esse terreno, para que se chegue nos meses de março, abril e maio, né, que são meses aí que a gente vai observar, né, algum período de chuvas, o final do verão ali no período de março, são as águas de março fechando o verão, e vai marcar justamente esse plantio do feijão, a limpeza do terreno e o plantio do feijão, né? Esse plantio que vai até mais ou menos maio, né? De maio a junho, a gente percebe o crescimento do feijão para colheita no período de junho a agosto. Então, esse terreno, essas terras, elas vão ficar em descanso, esperando aí a nova safra que vai acontecer no ano seguinte, tá vendo? Já com milho, o processo inicial também é bem parecido, tá vendo? O pastoreio para a limpeza do terreno, nessa área do milho. Aí, novamente, né? A limpeza do terreno e o plantio, e depois a colheita. No primeiro momento, o crescimento desse milho para a retirada do milho verde depois do milho seco, né? Até mais ou menos novembro. E aí você vê, galera, não tem nada falando, por exemplo, sobre o uso de tecnologia. Não tem nada falando sobre o uso de insumos. Então a gente está falando de uma agricultura bastante tradicional, né? Aquela ligação do homem ao solo, né? O trabalho do homem ao solo. E você vê que é todo um processo bastante técnico, né? No sentido de bastante organizado, né? Bastante concatenado ali, no sentido de tirar a produtividade, mesmo com baixíssimo uso, nenhum uso de tecnologia, mas tirar a produtividade dessa terra numa agricultura bastante tradicional, né? Uma agricultura essencialmente familiar. E aí a gente vai observar também na questão do algodão, né? A presença inicialmente do pastoreio, e aí um período de espera, de tratamento desse solo, para aí sim, a limpeza, o plantio e a retirada do algodão em boa parte do ano, né? De junho até janeiro. Tudo bem? Então você vê, galera, que há uma adaptação da produção, obviamente, aos períodos de quê? Do ano, as estações do ano. Não é verdade? A gente sabe que o período de chuva é um período favorável ao plantio, né? Essencialmente ao plantio. A gente sabe que o período de seca é um período favorável à colheita. E é isso que ele está mostrando ao longo dessa imagem. Essa adaptação das diferentes formas de produção, né, diferentes tipos de produção ali, de cultivo, às épocas do ano.
Então você tem cultivos essencialmente alimentares, como o feijão e o milho, e também produção que é utilizada essencialmente para atividade industrial, como é o caso do algodão. Então olha lá, como há essa complementariedade, porque essa produção ela não se restringe ao agreste, ela atende a uma necessidade da zona da mata. Então vamos lá, que eu já falei muito, ó, a questão que era lá de 7 minutos já foi para 15, a gente deu uma viajada boa, porque esse era o objetivo que vocês pediram, né? Tosse chata. Esse era o objetivo que vocês pediram. Trabalhar uma questão gráfica que a gente pudesse elucidar ali as informações trazidas. Acho que ficou claro? Então vamos lá, galera. A dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia central a letra A, separação pelo tipo de solo. Isso fica claro, galera? Não fica claro. Não há nenhuma menção na imagem que há uma diferença, uma separação em relação ao tipo de solo, se ele é fértil ou não. Assim, uma separação em relação ao tipo de cultivo, né? O que pode ser questionável, já que o pastoreio do gado acontece nas 3 áreas. Mas, beleza, a gente pode falar de uma separação em relação ao cultivo. Isso sim, mas não em relação ao tipo de solo. Não há nenhuma menção a isso. Exportação da colheita sazonal. Gente, a colheita é sazonal, perfeito. Mas há alguma menção sobre exportação? O que nós vimos? Que essa exportação ela vai acontecer principalmente na sub-região da Zona da Mata. Tudo bem? Então, segue o jogo. Priorização da tecnologia moderna. A gente viu que não, né, cara? A produção é essencialmente tradicional, né? Produção familiar. Não tem nada de tecnologia aí discriminado nessa imagem, né? Isso é um ponto positivo do Enem. Às vezes você não precisa conhecer com detalhes a sub-região para entender, basta que você observe, né? É esse olhar crítico que vocês precisam ter na prova. Perfeito? Adequação pelo tempo da natureza. Pô, o tempo da natureza, segundo o calendário cristão aí, é de 12 meses. E essa produção ela vai se adequar a essa realidade. Não é verdade? Sim ou não? E letra E, intensificação da atividade pecuária. Galera, a atividade pecuária ela vai se restringir ao período de início do ano, né? Com o resto do ano, isso não acontece. Então a gente não pode falar em intensificação dessa atividade. Assim, uma separação, né? Uma junção de 2 ou mais atividades aí em relação ao solo, mas não a intensificação desse processo. Então é óbvio que o gabarito é letra D de dadinho. Você, se gostou, coloca, vai lá nos comentários, diz o que você achou sobre essa questão, se ficou claro para você essa elucidação da imagem. Isso é importante pra gente. A gente só vai saber se ficou bacana, se vocês entenderam, se vocês trouxerem seus comentários. A gente precisa do seu feedback. Tudo bem? E você sabe, cara, que o Enem 360 tá com você até a hora da prova. A gente tá aqui em setembro, a prova tá batendo na porta e continua seguindo a gente porque tem muita coisa bacana para você ainda. Vai voltar, né, um conteúdo pesado de ciências da natureza, de ciências matemáticas, de redação, coisa boa para você. Então, galera, a gente conta com vocês também. Divulguem esse conteúdo, compartilhem, se inscrevam no canal. Esse canal que é totalmente feito de forma artesanal e para vocês o melhor conteúdo possível e gratuito. Valeu? Um beijo, eu me despeço aqui, espero chegar logo novamente e até a próxima. Vai seguir no canal Enem 360 e valeu!